O acidente de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986, às 1h23. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK, usados em Chernobyl e outras usinas soviéticas, tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Ocorreu durante um teste de segurança, que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos, e na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto, e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até mesmo em locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Como funcionava a usina de Chernobyl? O princípio básico de funcionamento da usina de Chernobyl era similar aos das demais usinas nucleares. O reator, local onde são armazenados combustíveis fósseis, faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis, como urânio e plutônio, aqueça e evapore a água pura a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores, por sua vez, são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares RBMK-1000, capazes de gerar cerca de 1.000 megawatts de energia elétrica cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK, produzidas por uma tecnologia ultrapassada, criada há cerca de 30 anos antes da data do acidente. No interior dos reatores nucleares, havia centenas de pastilhas de urânio. Essas pastilhas estavam dispostas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura, ou seja, água destilada, usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os 4 reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos entre 1970 e 1977 e usavam grafite como moderador das reações nucleares. O moderador consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para o grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve o calor e evapora de forma controlada. Hoje, entretanto, conhecemos o grave problema relacionado a esse tipo de reator. Eles não são muito seguros quando operam em baixas potências. Em regime de baixas potências, o grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração de vapor d'água no interior do reator aumenta significativamente, bem como sua pressão interna. Como o vapor d'água não é tão eficiente quanto a água em estado líquido para refrigerar as células de combustível, a reação em cadeia é acelerada até que não seja mais possível moderá-la. Além das peculiaridades dos reatores que utilizavam grafite como moderador, os reatores de Chernobyl careciam de um dispositivo de segurança crucial para evitar o vazamento de material nuclear, uma cúpula de contenção de aço e concreto. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente.
Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio-235, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou-se impossível o controle da fissão, exclusivamente pelo uso do xenônio. Dessa forma, hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente, para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expeliram um certo volume de água no reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se violentamente. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1.000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo-131, césio-137 e estrôncio-90, para a atmosfera. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão ejetou fragmentos das pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido, cerca de 300 kg de fragmentos de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de radioisotopos escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejados cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. O que foi feito para conter o acidente? Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultado, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50.000 habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foram evacuados. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. A escritora bielorrussa Svetlana Alexievich apontou que foram mobilizadas 800.000 pessoas na contenção dos danos da região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, entre outros, foram enviados às pressas para essa região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalhos na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis por conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo, etc. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam dos riscos que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão da época. Um dos trabalhos mais perigosos que era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Os que trabalharam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremoto de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI.
Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. Consequências do desastre de Chernobyl. O acidente de Chernobyl teve consequências políticas, econômicas, ambientais e de saúde significativas. Politicamente, reforçou as medidas de desarmamento nuclear na União Soviética e contribuiu para o fim do país. Ambientalmente, houve contaminação radioativa na Bielorrússia e de perda de terras cultiváveis. Economicamente, o prejuízo foi estimado em bilhões de dólares. Houve um aumento na incidência de câncer e de impacto de saúde, além de impacto psicológico nas pessoas afetadas. Compensações foram oferecidas, mas o número exato de mortes permanece incerto. Responsáveis pelo acidente. Após o acidente, uma comissão foi formada para investigar suas causas e um julgamento foi realizado em Chernobyl. 6 pessoas foram julgadas, sendo que 3 delas foram condenadas a 10 anos de prisão. Viktor Brilkanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Brilkanov e Dyatlov cumpriram 5 anos de prisão antes de serem anistiados. Brilkanov atualmente reside em Kiev, enquanto Dyatlov faleceu em 1994 devido à exposição à radiação. Fomin teve problemas mentais e tentou suicídio, sendo posteriormente transferido para uma clínica psiquiátrica.